La frase que te partió no fue um grito, fue um sussurro. Estás em la sala de estar, la luz del atardecer time de naranja las paredes e grego el calor de la taza de té se filtra através de tus dedos. Acabas de compartir um anhelo, uma pequena semila de um sonho que havias guardado bajo lave, talvez retomar esas classes de pintura, quizás explorar um novo caminho profissional. Um desejo que te hace sentir vulnerável. E grego entonces llega sua resposta, no desde la crueldade, sino desde um lugar muitíssimo mais peligroso, la condescendencia. Estás sempre a la búsqueda de algo novo. Não puedes simplesmente estar feliz com o que tienes. El aire se vuelve denso, pesado. Tus dedos se aprietam instintivamente alrededor de la cerâmica caliente. Um microgesto. Asientes com la cabeça, uma inclinação casi imperceptível, mientras uma sonrisa artificial se dibuja em tu rostro para cerrar el tema. Pero por dentro, um frio glacial se estende desde tu pecho, la sensação familiar de la vergüenza por querer ser algo mais. Este momento não é um acidente, é la culminação de um patrão. É el eco de miles de outras vezes em las que tu expansão foi percebida como uma ameaça. Como advirgió el sabio Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida e grego lo lamarás destino. Este destino de ser minimizada, de sentir que tus desejos são um inconveniente para la paz de outros, não é tuyo. É um guião que te foi entregado sem tu consentimento. Soy, guião empieza a arder. Sei 3 microsinais que delatam que este libreto está ativo em tu vida agora mesmo, e grego la primeira acaba de manifestar-se em essa frase que te helou el alma. Este patrão tiene um nome, uma história e grego, lo mais importante, uma salida. Pero primeiro, deves reconhecer sua presença sem adornos. Reconoces este frio em la boca del estômago, és a sensação de encorrer-te para caber em la vida de outro. Se é assim, escribe tu ciudad do país abarro. Shell é este momento de lucidez. Tu entrenamento para la autoanulação comenzou em la infância, bajo la doctrina silenciosa de la niña buena, és a que não dá problemas. Aprendiste temprano que la aprovação era uma moneda que se ganava com el silencio e grego el perfeccionismo. En la escuela, eras la aluna que entregava os trabalhos impecáveis, la que nunca levantava la voz. Tu estratégia de supervivência se convirgiu em arte, te volviste indispensável antecipando as necessidades de todos a tu alrededor, mientras las tuyas se volviam um murmúrio cada vez mais débil. Recuerdas com uma claridade dolorosa como ordenavas os livros de tu padre por colores, esperando uma mirada de reconhecimento que rara vez legava. O como te tragabas las lágrimas traz uma discussão familiar para no anadir mais lena al fuego, convirgiendo-te la pacificadora oficial a costa de tu própria paz. Eras um pilar para os demais, construído sobre os cimientos de tu próprio abandono. Esse patrão se solidificou em la adultez, mutando com cada nova relação e grego desafio. Tu primer amor te ensinou que la pasión era sinónimo de dissolver-se em los desejos del outro, perdendo tus próprios contornos hasta que ya no sabias donde terminabas tu e grego empezaba el. En tu primer trabalho, viste como um jefe se levava el crédito por tu proyecto mais inovador, e grego aprendiste la dura lección de que tu contribuição era mais segura se permanecia em la sombra. Sacrificaste fines de semana, horas de sueño e grego pasiones criativas em el altar de la responsabilidade, e grego la lealtade. Digiste, sim, a compromissos que te drenavam a alma e grego, no, a las pequenas alegrias que te recargavam, todo para manter uma harmonia externa que te custavam na guerra civil interna. Cada, sim, a los demás era no, rotundo a ti mesma, uma pequena traição que, somada a las demás, ha construído la jaula invisível em la que agora te sientes atrapada. Em algum lugar, guardada em el fundo de um carrão, sei uma vieja brújula que te regalou tu abuelo. El metal está frio e grego desgastado, e grego la aguja tiembla sem encontrar nunca el norte. Essa brújula é um objeto luminoso, el ancla de tu ser no vivido. É el símbolo de uma vocação que ignoraste, de um caminho personal que abandonaste para seguir os mapas que outros dibujaram para ti. Después de essa conversação en la sala, sua imagem te viene a la mente. Não é recuerdo casual, é lamado. Essa brújula representa a parte de ti que se niega a morir, a identidade latente que sabe que tu propósito não é ser um personagem secundário em la vida de nadie. É a promessa silenciosa de que existe uma direção que é solo tuya, norte interior que espera ser descoberto. Essa sensação de invisibilidade que foi se ha vuelto física é a sinal de que é hora de sacar essa brújula del carrão e grego aprender a ler-la. Esse papel que representas com tanta mestria, o da mulher serena que nunca cria problemas, não nasceu contigo. Foi uma máscara que aprendeste a construir, peça por peça, nos corredores silenciosos da tua infância. Lembras-te de como o ar em casa ficava mais leve quando antecipavas o cansaço do teu pai e lhe levavas o jornal sem que ele pedisse? Ou de como aprendeste a engolir o choro para não perturbar a frágil paz da tua mãe? Cada sorriso forçado, cada necessidade tua silenciada, era um tijolo na construção do teu refúgio. Chamam-lhe ser uma menina boazinha, mas era uma estratégia de sobrevivência.
Aprendeste a perigosa equação de que o teu valor era medido pela quantidade de espaço que não ocupavas, pela tua capacidade de te tornares invisível e útil ao mesmo tempo. Essa máscara, a tua persona, tornou-se tão confortável que te esqueceste que a tinhas vestida. Mas a tua alma, por baixo dela, nunca deixou de sentir o peso da armadura e a falta de ar que ela te provocava. Na escola, a estratégia evoluiu para uma forma de arte, o perfeccionismo. Os teus cadernos eram imaculados, a tua caligrafia um testemunho de controlo, os teus trabalhos entregues sempre antes do prazo. Não era uma busca por conhecimento, mas uma busca desesperada por um porto seguro. Cada nota máxima era uma validação, um breve momento de tréguas na ansiedade de não ser suficiente. O olhar de aprovação de um professor era o eco do reconhecimento que procuravas em casa. Este padrão de procurar num estranho a figura de autoridade que te pode salvar ou condenar é um guião antigo. Estavas, sem saber, a projetar a necessidade de aprovação parental em cada chefe, em cada mentor, em cada figura que detinha poder sobre o teu caminho. Acreditavas que se a tua performance fosse irrepreensível, estarias a salvo de críticas, a salvo do abandono. Mas a perfeição é uma jaula dourada, protege-te do mundo exterior ao custo de te prender a ti mesma, sufocando a tua espontaneidade. Começaste a viver numa órbita gravitacional que não era a tua. A tua vida tornou-se um satélite a girar em torno de sóis maiores, primeiro, a tua família, depois, os teus amores. Recorda a tua primeira grande paixão. A forma como a música dele se tornou a tua banda sonora, como os amigos dele se tornaram o teu círculo social, como os sonhos dele se tornaram o teu projeto de vida. Anulaste as tuas próprias preferências, pequenas e grandes, para te fundires na sua identidade, acreditando que essa era a forma suprema de amor. Deixaste de ir às aulas de dança porque ele preferia noites de cinema em casa. Abandonaste amizades que ele considerava demasiado ruidosas. Não foi uma imposição violenta, foi uma erosão subtil, uma série de concessões que fizeste em nome de uma harmonia que só existia à superfície. Tornaste-te uma lua a refletir a luz dele, esquecendo-te de que tinhas a capacidade de gerar o teu próprio calor, a tua própria luz incandescente. Essa mesma lei da gravidade relacional governou a tua ascensão profissional. Chegaste ao mundo do trabalho com o mesmo guião, encontra um centro de poder e órbita com lealdade e competência irrepreensível. Aquele projeto inovador que desenvolveste durante meses, as noites em que ficaste a trabalhar até tarde, a solução brilhante que ninguém via. Lembras-te do dia em que o teu chefe a apresentou como sua na reunião do conselho? Sentiste uma pontada de injustiça, mas o sentimento dominante foi um estranho alívio. A tua ideia estava segura, validada, porque agora tinha o peso de um sol maior a protegê-la. Interiorizaste a crença de que as tuas contribuições só tinham valor se fossem assimiladas por uma força mais estabelecida. Mantiveste-te na sombra, a arquiteta invisível de sucessos alheios, porque a visibilidade trazia consigo o risco do impacto, da colisão, da responsabilidade total pela tua própria trajetória. A órbita era segura. A soberania, por outro lado, parecia-te aterradora. No meio de todas estas órbitas, existe um artefacto de um universo diferente. A velha bússola de latão que o teu avô te deu. Está guardada no fundo de uma gaveta, talvez enrolada num lenço de seda. O vidro está um pouco riscado e a agulha treme, como se estivesse incerta da sua direção. O teu avô era diferente, ele navegava pela vida com um mapa interior que mais ninguém parecia conseguir ler. Ele era a prova viva de que era possível existir fora das órbitas impostas pelos outros. Aquela bússola não é apenas um objeto, é um legado. É a herança de uma soberania possível. Cada vez que a tua mão a toca, sentes o metal frio e o peso de uma promessa não cumprida. É um talismã do teu self não vivido, a parte de ti que se recusa a ser apenas um satélite. Ela não aponta para o norte geográfico, ela aponta para o teu norte verdadeiro, uma direção que se mede não em quilómetros, mas em autenticidade. Esta bússola representa a colisão de dois mundos dentro de ti. O mundo da persona, que te sussurra que a segurança está em continuar a girar, em ser previsível, em manter a paz a qualquer custo. É uma voz que conheces bem, a voz da menina boazinha, que teme o caos da desaprovação. E depois há o silêncio da bússola. Ela não grita, ela simplesmente existe. A sua presença na gaveta é um lembrete constante de que existe outro modo de vida. O teu avô costumava dizer, parafraseando um grande pensador, que o privilégio de uma vida é tornar-te quem realmente és. Essa frase, para ti, sempre esteve ligada ao peso daquela bússola na tua mão. Tornar-te quem és implica abandonar as órbitas confortáveis, enfrentar a escuridão do espaço desconhecido e confiar que a tua agulha interior, por mais que trema, acabará por encontrar a sua direção. É a escolha entre ser um corpo celeste que serve a gravidade de outros ou ser o centro do teu próprio sistema solar. Este guião herdado, esta vida em órbita, tem um custo exorbitante que tens pago em prestações diárias de energia vital. A fadiga que sentes não é apenas física, é uma exaustão da alma, o resultado de anos a suprimir a tua própria força vital para alimentar sistemas que não te servem. Cada sim, dito por obrigação, cada opinião engolida, cada sonho adiado, é uma pequena morte.
Acumuladas, estas pequenas mortes criaram a mulher fantasma que hoje se sente invisível na sua própria casa. A frase do teu parceiro não foi a causa, foi o diagnóstico final que tornou a doença visível. Revelou a verdade brutal: a tua existência tornou-se tão secundária que o teu desejo de crescer é visto como uma inconveniência. Agora, a questão já não é se deves quebrar esta órbita, mas como. O primeiro passo não é um ato de rebelião ruidosa, mas um ato de escuta profunda. É hora de abrir a gaveta e encarar o que lá está dentro. A escalada não foi um terremoto, mas uma série de tremores subtis que abalaram as tuas fundações. As pressões externas intensificaram-se, cada uma reforçando o guião da autoanulação. Nas redes sociais, vês fachadas de sucesso e felicidade que te fazem sentir que a tua insatisfação é um defeito pessoal, uma falha de gratidão. A tua família, com a melhor das intenções, continua a ligar-te para resolver crises que não são tuas, assumindo o teu tempo e a tua energia como um recurso ilimitado e comunitário. O teu parceiro, habituado ao conforto da tua previsibilidade, vê qualquer desvio da tua parte não como crescimento, mas como uma perturbação no seu ecossistema. Estás no centro de uma teia de expectativas e cada fio que te puxa na direção de outro é um fio que te afasta de ti mesma. A tua existência tornou-se uma performance de manutenção, manter a paz em casa, manter a produtividade no trabalho, manter as aparências de contentamento. Mas o palco está a ficar cada vez mais pequeno e a audiência cada vez mais exigente. O ar está a tornar-se rarefeito. A primeira fissura visível apareceu sob a luz fria e fluorescente da sala de reuniões. Apresentaste uma análise perspicaz, uma solução para um problema que paralisava a equipa há semanas. As tuas palavras flutuaram no ar, recebidas com silêncio e um aceno vago do teu chefe. Sentiste o calor a subir-te ao rosto, a familiar sensação de teres falado uma língua que ninguém compreendia. 5 minutos depois, um colega homem, com uma voz mais grave e confiante, repetiu a tua ideia, usando palavras ligeiramente diferentes. A sala irrompeu em aprovação. Brilhante, disse o chefe. É exatamente disso que precisávamos. Tu forçaste um sorriso e acenaste, participando na celebração do teu próprio apagamento. Naquele momento, não foste uma colega, foste um fantasma, uma incubadora de ideias para vozes mais importantes. A injustiça era tão cortante que te deixou sem ar, mas o teu treino de sobrevivência foi mais forte. Não faças ondas, não crais problemas. Engoliste a raiva, que se alojou na tua garganta como um nó apertado, e continuaste a tomar notas. A segunda fissura abriu-se no teu próprio aniversário, no espaço supostamente seguro do teu lar. Desembrulhaste o presente do teu parceiro com uma expectativa que te recusavas a abandonar. O som do papel a rasgar-se era a única coisa que quebrava o silêncio tenso. Lá dentro, uma máquina de cozinha de última geração. Olhaste para o aparelho, polido e eficiente, e depois para o rosto dele, sorridente e orgulhoso. Para nos facilitar a vida, disse ele. A frase pairou no ar, carregada de um significado que te esmagou. Não era um presente para ti, era um presente para a função que desempenhavas. Era um reconhecimento da tua utilidade, não da tua essência. Agradeceste com a voz embargada, a representação da gratidão a decorrer na perfeição. Mas por dentro, algo se partiu irremediavelmente. Foi a confirmação de que a tua identidade se tinha fundido de tal forma com o teu papel de cuidadora que a pessoa por detrás da função se tornara invisível. Eras a gestora do lar, a cozinheira, a organizadora. Mas a mulher que sonhava com aulas de pintura. Ninguém parecia lembrar-se dela. Esta sensação de invisibilidade não é um sentimento vago, é o resultado direto de um padrão de autotraição. Para o desmantelar, precisas de mais do que força de vontade, precisas de clareza. Vamos usar uma ferramenta para isso, uma sequência de perguntas que funcionam não como um interrogatório, mas como um eco num poço profundo. Não procures respostas imediatas. Apenas lança cada pergunta no teu silêncio interior e escuta o que sobe à superfície. Esta é a sequência da bússola interna, um método para recalibrar a tua agulha interior, que há demasiado tempo aponta para o norte dos outros. A primeira pergunta é a mais crucial, porque liga o teu mal-estar a uma ação concreta, devolvendo-te o poder da causa e efeito. Ela expõe a transação invisível que tens feito todos os dias, onde a tua paz interior é a moeda de troca pela harmonia externa. Estás pronta para ouvir o que o teu próprio silêncio tem para te dizer? Respira fundo. Pergunta a ti mesma, com a honestidade de quem fala com a sua própria alma. Primeiro, quando sinto este vazio ou ressentimento, a que necessidade minha acabei de dizer, não, para dizer, sim, a outra pessoa? Deixa a resposta emergir. Segunda, o que acredito que vai acontecer, o pior cenário possível, se eu honrar essa necessidade e proteger o meu, sim. Observa o medo que aparece, medo do conflito, do abandono, de seres rotulada de egoísta. Terceira, quem, na minha infância, beneficiava diretamente do facto de eu ser complacente e silenciosa. Isto despersonaliza a ferida, transformando-a de um defeito teu num guião que te foi ensinado. Quarta, se o meu valor não dependesse da aprovação de absolutamente ninguém, que pequena ação soberana tomaria agora mesmo, só para mim?
E, finalmente, a quinta, que parte de mim, a minha raiva, a minha ambição, a minha necessidade de solidão, neguei por ser boazinha, e como posso dar-lhe um espaço seguro para existir. Se isto ressoou em ti, deixa um gosto, para selares esta clareza. Armada com esta nova lucidez, tentaste o teu primeiro ato de soberania. Foi pequeno, quase insignificante para o mundo exterior, mas monumental para ti. Na sexta-feira, comunicaste calmamente ao teu parceiro: este fim de semana não vou tratar de tarefas domésticas. Vou tirar o tempo para mim. Não foi um pedido, foi uma declaração. A reação dele não foi agressiva, mas muito mais insidiosa, uma chantagem emocional disfarçada de desapontamento. Ah, contava mesmo contigo para organizarmos a garagem. Vais deixar-me fazer tudo sozinho. A culpa atingiu-te como uma onda. A tua resolução vacilou. No final, cedeste, prometendo ajudar só um bocadinho. Aquele bocadinho transformou-se em horas. O teu limite desmoronou-se ao primeiro toque. Foi uma derrota esmagadora, mas também uma revelação profunda. Como Jung observou, onde o amor reina, não há vontade de poder, e onde o poder predomina, falta o amor. Percebeste que a dinâmica não era de parceria, mas de poder. Qual é a frase limite, por mais pequena que seja, que vais testar hoje? Partilha. Na noite de domingo, sentada na sala agora arrumada, a sensação de invisibilidade tornou-se física. Sentias-te como um fantasma a flutuar na tua própria vida, as tuas mãos transparentes a tocarem objetos que já não pareciam teus. O teu corpo sentia-se oco, um recipiente para as necessidades e horários de outros. Foi então que a frase do teu parceiro, dita dias antes, regressou com a força de um verdito: não consegues simplesmente estar feliz com o que tens. Naquele momento, compreendeste. Ele não estava a questionar os teus desejos, ele estava a definir os limites da tua existência. A felicidade dele dependia da tua estagnação. A tua expansão era uma ameaça direta à sua zona de conforto. A frase não tinha sido um ataque casual, fora um diagnóstico preciso do sistema em que vivias. Um sistema onde o teu crescimento era o problema e a tua quietude, a solução. O frio que sentiste não era de vergonha. Era o frio cortante da verdade. E essa verdade, por mais dolorosa que fosse, era o início do teu despertar. O frio que sentiste não era o fim, era o início de uma clareza implacável. A verdade, despida de todas as tuas justificações e esperanças, era esta: o sistema em que vivias necessitava da tua pequenez para funcionar. A tua expansão não era um capricho, era uma falha sistémica que ameaçava o equilíbrio confortável construído sobre a tua autoanulação. Com esta certeza gélida a percorrer-te as veias, levantaste-te do sofá. O teu movimento não foi impulsivo nem zangado, foi deliberado, como o de alguém que finalmente sabe o que tem de fazer. Caminhaste até à velha cômoda do corredor, o seu verniz escuro gasto pelo tempo. Abriste a terceira gaveta, aquela que range sempre. O cheiro a alfazema e a madeira antiga encheu o ar. Lá no fundo, por baixo de lenços de seda que nunca usavas, sentiste o peso frio e familiar do metal. A bússola do teu avô. Ao fechares a mão sobre ela, o seu peso sólido pareceu preencher o vazio que sentias no peito. Não era apenas um objeto, era um contrapeso para uma vida inteira de leveza forçada, de flutuar à deriva nas correntes dos outros. Naquela noite, executaste um ritual silencioso, um ato de magia pessoal sem testemunhas. Levaste a bússola para a cozinha e, sob a luz suave do candeeiro, começaste a limpá-la. Usaste um pano macio e um pouco de azeite, tal como o teu avô te ensinara. Cada movimento circular para polir o latão manchado era um gesto para limpar anos de negligência, não apenas do objeto, mas da tua própria alma. Observaste a tua imagem a emergir, distorcida, na superfície brilhante. A sujidade acumulada nas reentrâncias saiu, revelando gravuras delicadas que nunca tinhas notado. Limpaste o vidro com um cuidado reverente, até a agulha trêmula se tornar perfeitamente visível. Não a consertaste. A sua hesitação parecia-te honesta, um reflexo da tua. Quando terminaste, não a guardaste de volta na gaveta. Levaste-a para o teu quarto e colocaste-a na mesa de cabeceira, no lugar exato onde antes estava o teu telemóvel. Foi uma declaração silenciosa, a tua direção interior passaria a ser a primeira coisa a saudar-te de manhã e a última a despedir-se de ti à noite. Na manhã seguinte, o primeiro raio de sol atingiu o latão polido, projetando um brilho dourado na parede. Ao veres a bússola, o pânico instalou-se. A voz da menina boazinha, a tua carcereira interior, gritou: o que fizeste? Isto é um ato de guerra. Ele vai ver, vai perguntar, e a paz vai acabar. Sentiste o impulso avassalador de a esconder, de voltar a ser a guardiã da harmonia, de apagar a prova do teu crime de autoafirmação. O teu coração batia descontroladamente. A ansiedade era um nó na garganta. Mas em vez de cederes, lembraste-te da sequência da bússola interna. Respiraste fundo e estendeste a mão, pousando a ponta dos dedos sobre o vidro frio do objeto. O contacto físico ancorou-te no presente. Não estavas a planear uma batalha, estavas simplesmente a reclamar um centímetro de território que era teu por direito. A tua respiração abrandou. A voz do pânico não desapareceu, mas tornou-se um ruído de fundo.
Pela primeira vez, escolheste conscientemente não a obedecer. Foi uma vitória microscópica, mas mudou a composição do ar que respiravas. A inevitável confrontação aconteceu nessa mesma noite, não com um estrondo, mas com a subtileza de sempre. Ele entrou no quarto enquanto folheavas um folheto daquele curso de cerâmica que tinhas guardado há meses. Os olhos dele passaram pelo folheto e pousaram na bússola a brilhar na tua mesa de cabeceira. Uma sobrancelha ergueu-se. O que é isso agora? Outra das tuas fases. A pergunta veio carregada do desdém habitual, a arma que tantas vezes te tinha feito recuar. Sentiste a velha ferroada da vergonha, o impulso de te justificares, de minimizares o teu desejo para o acalmar. Mas tocaste mentalmente na bússola. Ancoraste-te na sua solidez. Olhaste para ele, não com desafio, mas com uma calma que não reconhecias em ti. A tua voz, quando falaste, foi suave mas inabalável. Estou a fazer algo para mim. Não havia pedido de desculpa no teu tom. Não havia espaço para negociação. Era uma frase completa, um universo em si mesma. Um limite traçado não com arame farpado, mas com a simples e inegociável verdade do teu ser. O silêncio que se seguiu foi o mais denso que alguma vez partilharam. Ele estava à espera do resto da frase, da justificação, da desculpa, do pedido de permissão. Mas não veio mais nada. Ficaste em silêncio, a respirar calmamente, a segurar o teu espaço. A ausência da tua habitual capitulação quebrou o padrão. Ele não sabia como reagir a esta nova versão de ti, uma que não se apressava a preencher o desconforto dele. Este poder silencioso, o de estabelecer um limite e sustentá-lo sem agressividade, é a fundação do teu império interior. É uma habilidade que se treina. Para te ajudar a dominar esta arte, preparei uma ferramenta. Escreve, quero o guia, e consulta o comentário afixado. Receberás o mini-guia da conversa limite, um mapa para estas conversas cruciais. A tua soberania não se ganha em grandes batalhas, mas nestes pequenos momentos de verdade sustentada, um silêncio de cada vez, até que o teu espaço interior seja inegociável. Ele acabou por sair do quarto, resmungando algo sobre o jantar. Não o seguiste. Permaneceste sentada, a sentir as reverberações do momento no teu corpo. A adrenalina começou a dissipar-se, mas em seu lugar não ficou o vazio do medo, mas uma quietude sólida, uma sensação de estares finalmente em casa no teu próprio corpo. O teu coração ainda batia um pouco mais rápido, mas era o ritmo da vida, não do pânico. Pegaste na chávena de chá que tinhas ao lado, e a tua mão estava perfeitamente firme. Levaste-a aos lábios e o calor reconfortou-te. Olhaste para a bússola na mesa de cabeceira. A agulha ainda tremia, indecisa. Mas agora, tu não. Sabias que a jornada para encontrar o teu norte verdadeiro seria longa e cheia de incertezas. Mas pela primeira vez, sentias que tinhas o único instrumento de que precisavas, a tua própria voz, recuperada e firme, e a coragem de a usar para dizer a verdade mais simples e mais revolucionária de todas: isto é para mim. As semanas que se seguiram não foram uma celebração ruidosa, mas uma lenta e silenciosa renegociação do território. A tua decisão não demoliu a casa, mudou a arquitetura invisível das suas paredes. Ele tentou, de formas subtis, restaurar a antiga ordem. Fez comentários passivo-agressivos sobre o pó nos móveis, deixou a louça suja na pia como um teste silencioso à tua nova resolução, mencionou planos futuros que assumiam a tua total disponibilidade. Cada uma destas pequenas provocações era um convite para regressares à tua antiga pele. Mas algo em ti tinha mudado de forma irrevogável. Já não reagias à isca. Em vez de te justificares ou correres para apaziguar, respondias com uma calma desarmante ou com o silêncio. Um silêncio que já não era de submissão, mas de soberania. Aprendeste que o poder não estava em ganhar a discussão, mas em recusar-te a participar numa que não te servia. O teu império interior estava a ser construído não com muros, mas com limites claros e serenos. A bússola, na tua mesa de cabeceira, tornou-se mais do que um objeto, tornou-se uma prática diária. Todas as manhãs, antes de pegares no telemóvel, pousavas os dedos sobre o seu vidro. O metal frio lembrava-te da solidez do teu propósito. A agulha, ainda a tremer, refletia a incerteza do caminho, mas a tua mão sobre ela estava firme. Esta ação tornou-se o teu ritual de ancoragem, um momento para te conectares com o teu norte verdadeiro antes que o ruído do mundo tentasse ditar-te outras direções. Deixaste de a ver como uma relíquia do passado do teu avô e passaste a vê-la como uma ferramenta para o teu futuro. O seu som, um leve tilintar quando lhe tocavas, era a única voz que precisavas de ouvir ao começar o dia. Ela não te dava respostas, mas lembrava-te de fazeres as perguntas certas a ti mesma, de consultares o teu mapa interior antes de aceitares os mapas que os outros te estendiam com tanta insistência. Era o teu primeiro ato de lealdade do dia, lealdade a ti mesma. Esta jornada para dentro revelou uma verdade que te tinha escapado durante toda a vida. Como o velho sábio intuiu, a tua visão só se tornaria clara quando olhasses para dentro do teu próprio coração. Percebeste que quem olha para fora sonha com a salvação ou a aprovação que virá de outro lugar, quem olha para dentro desperta para a sua própria capacidade de se salvar.
Despertaste para a compreensão de que as partes de ti que tinhas reprimido, a tua raiva perante a injustiça, a tua ambição por mais, a tua necessidade feroz de solidão, não eram a tua escuridão. Eram a tua sombra, sim, mas uma sombra cheia de energia, de poder não reclamado. Eram o combustível para a tua soberania. Ao deres espaço, ao ouvires o que tinham para dizer em vez de as trancares na cave da tua psique, elas deixaram de ser monstros a temer e tornaram-se aliadas na construção do teu império. A tua integridade já não significava ser perfeita para os outros, mas ser inteira para ti mesma. A prova final desta transformação não foi uma conversa, mas um gesto. Numa tarde de sábado, enquanto ele via televisão, foste para a sala de estar, o palco da tua antiga anulação, e estendeste um tapete no chão. Não para fazer exercício, não para meditar. Simplesmente para te deitares de costas e respirares. Ficaste ali, no meio do espaço partilhado, a ocupar o teu lugar de uma forma que era totalmente nova, sem propósito, sem utilidade, apenas a existir. Sentiste o chão a suportar o teu peso, o ar a encher os teus pulmões, o som distante da televisão a tornar-se irrelevante. Ele olhou para ti, confuso, talvez à espera de uma explicação. Mas tu não deste nenhuma. Fechaste os olhos. Naquele momento, não eras a esposa, a profissional, a filha, a pacificadora. Eras apenas um corpo a respirar, um ser soberano a reclamar o seu direito ao espaço e ao tempo. Foi o ato mais radical que alguma vez cometeste, o ato de simplesmente seres, sem pedir desculpa por isso. A tua jornada do refúgio para o império não termina aqui, ela vive-se em cada respiração consciente, em cada limite sustentado. O teu parceiro poderá ou não adaptar-se a esta nova arquitetura relacional. Talvez a vossa história se reescreva com base no respeito mútuo, ou talvez os vossos caminhos se separem. Mas essa incerteza já não te aterroriza porque a tua segurança já não reside na estabilidade da relação, mas na tua própria estabilidade interior. A bússola continua na tua mesa de cabeceira, a sua agulha ainda dança com as vibrações do mundo. Mas tu aprendeste a ser o ponto fixo. O teu silêncio já não está vazio, está cheio de ti. A tua bússola espera por ti. Ouve, se esta jornada te tocou, comenta abaixo a frase que levas contigo. O meu silêncio já não está vazio, está cheio de ti.